O que é o abismo? A palavra em si evoca imagens de um abismo escuro e imensurável, um lugar de mistério e pavor. Na Bíblia, o abismo é mais do que apenas um local físico. Representa uma profunda realidade espiritual. É um lugar de caos, uma prisão para forças demoníacas e um símbolo da separação definitiva de Deus. Mas o que esse conceito antigo significa para nós hoje? Ao longo da história, os humanos têm lutado com o conceito do desconhecido, o vasto vazio que está além da nossa compreensão. O abismo, como descrito nas Escrituras, incorpora esse medo primal. Representa as forças indomáveis da natureza, a escuridão que precede a criação e o potencial de destruição que se esconde sob a superfície do nosso mundo. É um lugar que instintivamente tememos, mas também somos atraídos pelo seu mistério. O abismo bíblico não é simplesmente um vazio, é uma força dinâmica que desempenha um papel significativo no desenvolvimento do plano de Deus. Da narrativa da criação em Gênesis às visões apocalípticas do Apocalipse, o abismo serve como um lembrete constante do poder de Deus e das consequências de nos desviarmos do seu caminho. Compreender o abismo é crucial para entender a narrativa abrangente das Escrituras. Oferece um vislumbre das batalhas espirituais que se travam dentro de nós e ao nosso redor. No livro de Gênesis, o abismo é apresentado como o caos primordial antes da criação do mundo. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Gênesis 1:2. Abismo traduz a palavra hebraica tehom, o abismo primordial. Representa o poder bruto e indomável da criação. Deus transforma o caos em um mundo habitável. A separação das águas destaca a ordem emergindo do caos. Deus doma o abismo, estabelecendo limites e ordem. O conceito de abismo continua a evoluir na literatura entre o Antigo e o Novo Testamento, conhecida como período intertestamentário. Durante esse tempo, o pensamento judaico desenvolveu ainda mais a ideia do abismo como um lugar de prisão para anjos caídos e entidades demoníacas. Esse entendimento se reflete em textos como o Livro de Enoque, que descreve o abismo como uma prisão para os vigilantes, anjos que se rebelaram contra Deus. A literatura intertestamentária expande a representação do abismo no Antigo Testamento, adicionando camadas de significado e complexidade. Não é mais simplesmente um vazio primordial, mas se torna um local específico, um lugar de confinamento para seres sobrenaturais que se opõem à vontade de Deus. Esse desenvolvimento adiciona uma nova dimensão ao conceito de abismo, ligando-o diretamente à batalha espiritual contínua entre o bem e o mal. O livro de Enoque, em particular, fornece descrições vívidas do abismo como um lugar desolado e aterrorizante. É descrito como uma prisão escura e ardente, onde os anjos caídos são acorrentados e atormentados, aguardando seu julgamento final. Essas descrições contribuem para a crescente sensação do abismo como um lugar de pavor e punição, um lugar a ser temido e evitado. O período intertestamentário faz a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, fornecendo um contexto crucial para a compreensão da representação do abismo no Novo Testamento. O desenvolvimento do abismo como uma prisão para anjos caídos prepara o caminho para a descrição do abismo no Novo Testamento como um lugar de confinamento para demônios e um símbolo da separação final de Deus. Essa compreensão em evolução molda a maneira como o abismo é apresentado nos Evangelhos e no livro do Apocalipse. Seção 4. O abismo no Novo Testamento.
uma prisão para o mal. O Novo Testamento continua o tema do abismo como um lugar de confinamento para espíritos malignos. Nos Evangelhos, Jesus encontra demônios que imploram para não serem enviados ao abismo, como mencionado em Lucas, capítulo 8, versículo 31. Essa interação confirma o abismo como um lugar de pavor para entidades demoníacas, um lugar que eles procuram desesperadamente evitar. O poder de Jesus sobre o abismo reforça sua autoridade sobre as forças do mal. O Novo Testamento reforça a compreensão intertestamentária do abismo como uma prisão para anjos caídos e demônios. Solidifica a conexão entre o abismo e o reino das trevas espirituais, enfatizando o perigo e a malevolência associados a essas entidades. Essa representação do abismo destaca a luta contínua entre o bem e o mal que permeia a narrativa do Novo Testamento. A história do endemoniado, em Lucas 8, fornece um exemplo vívido do papel do abismo no Novo Testamento. Os demônios, reconhecendo a autoridade de Jesus, imploram para que ele não os jogue no abismo. Essa interação revela o abismo como um lugar de punição e confinamento, um lugar que os demônios temem. A capacidade de Jesus de controlar seu destino ressalta seu poder e autoridade divinos. A representação do abismo no Novo Testamento se baseia no fundamento estabelecido no Antigo Testamento e na literatura intertestamentária. Ele estabelece o abismo como um poderoso símbolo da escuridão espiritual e da separação final de Deus. Essa compreensão do abismo prepara o cenário para seu significado apocalíptico no livro do Apocalipse. Seção 5. Apocalipse. O abismo e o fim dos tempos. O livro do Apocalipse, o livro final do Novo Testamento, apresenta a descrição mais dramática do abismo. Ele descreve o abismo sendo aberto, liberando um enxame de gafanhotos que atormentam a humanidade, como descrito em Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 a 11. Essa imagem conecta o abismo com o fim dos tempos, retratando-o como uma fonte de devastação apocalíptica. O abismo se torna um elemento-chave na batalha final entre o bem e o mal. O Apocalipse expande o entendimento estabelecido do abismo, adicionando camadas de simbolismo apocalíptico. A abertura do abismo sinaliza a liberação de forças poderosas e destrutivas, enfatizando ainda mais a conexão do abismo com o caos e a destruição. Essa imagem apocalíptica contribui para o senso de urgência e julgamento iminente que permeia o livro do Apocalipse. Os gafanhotos que emergem do abismo não são insetos comuns. Eles são descritos como tendo caudas de escorpião e rostos humanos, simbolizando a natureza grotesca e aterrorizante das forças liberadas do abismo. Seu tormento à humanidade enfatiza ainda mais o papel do abismo como fonte de sofrimento e destruição no fim dos tempos. O livro do Apocalipse usa o abismo para pintar um quadro vívido da luta cósmica entre o bem e o mal. A abertura do abismo significa o conflito crescente que culminará no julgamento final. Essa imagem apocalíptica reforça o significado do abismo como um símbolo da separação definitiva de Deus e das consequências eternas do pecado. Seção 6. A chave do abismo, guardiões angelicais. O Apocalipse também introduz o conceito de um anjo que detém a chave do abismo. Este anjo, muitas vezes identificado como Abaddon ou Apollyon, recebe autoridade para prender Satanás e lançá-lo no abismo por 1000 anos.